Olá pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, para a gente entender um pouco de intervalos reais, certo? Que é o conteúdo que eu passei para vocês fazerem atividade. Então, através desse vídeo, para ver se a gente consegue resolver a atividade mais facilmente. Então, esses intervalos reais são todos aqueles números que a gente já trabalhou, né? Números naturais, inteiros, racionais, todos eles estão nos números reais. E o intervalo real que a gente vai trabalhar é a forma de representação, certo? Representação do conjunto. Então, esse primeiro que eu estou mostrando aí para vocês é o intervalo aberto. Como é que eu represento o intervalo aberto? Tá vendo aqui, ó, esse conjunto que eu coloquei aqui, a gente já viu esse tipo de representação, né, ó, entre chaves, x pertence aos reais, tal que x maior que 3, menor que 8. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que os números do conjunto estão entre 3 e 8. Eu vou trabalhar com as desigualdades. Então, aqui eu estou dizendo que os números do conjunto, que eu chamo de x, né, os elementos do conjunto, estão entre 3 e 8. Isso é um intervalo. Como eu estou representando com essas duas desigualdades aqui, ó, x maior que 3 e menor que 8, eu tenho um intervalo aberto. Intervalo aberto está entre 3 e 8. Isso é uma forma de representar, certo? Outra forma de representar, entre colchetes. Então, eu tenho aqui, ó, estou representando o intervalo aberto entre colchetes. Só que esses colchetes, se você observar, ele tá com a abertura pro outro lado, né? Do outro lado do número. Então, aqui eu tenho, ó, colchete aberto, 3,8 e o outro colchete também pro outro lado. Esse tipo de representação também é o intervalo aberto. Eu posso representar no tipo de propriedade, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X maior que 3, menor que 8, como também posso representar entre colchetes. Isso diz a mesma coisa. Os números que fazem parte desse conjunto estão entre 3 e 8. Né? Outra forma de representação, na reta real. Vocês lembram que a reta real, a gente coloca os números, né? No centro é o 0, do lado direito positivos e do lado esquerdo os números negativos. Nessa reta aqui, geometricamente, a gente vai representar esse intervalo. E aí, eu vou representar com bolinhas. Como eu só tenho dois números a ser representados, que é o 3 e o 8, e já que o intervalo é aberto, eu vou representar o 3 com a bolinha vazia e o 8 também com a bolinha vazia. Então, isso aqui, quando aparece a bolinha vazia, é um intervalo aberto. Então, aqui são três tipos de representação, certo? Como é que eu represento o intervalo aberto? Em forma de propriedade, x pertence aos reais, tal que x maior que 3, menor que 8. Em forma de colchetes, né, ó, colchete voltado para fora. E na reta real, geometricamente, com bolinha vazia, certo? O outro intervalo que eu posso representar, como é que eu represento o intervalo fechado? Ó, em forma de propriedade, sempre vai começar, ó, x pertence aos reais, tá ok? X maior ou igual a 3, menor ou igual a 8. Eu estou usando os mesmos números. O que significa isso? Nessa linguagem aqui, eu estou dizendo que os números do conjunto, né, esse intervalo, ele vai de 3 até 8.
É diferente aqui em cima. Aqui os números são entre 3 e 8, certo? Ou seja, olha bem, esse conjunto aqui ele é formado por quais números? 4, 5, 6 e 7, né? Esse conjunto aqui é formado por quais números? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É diferente, é um intervalo fechado. Então, para eu representar o intervalo fechado, eu represento com as desigualdades, maior, menor, e coloco esse tracinho aqui embaixo, ó. X maior ou igual a 3 e x menor ou igual a 8. Representando um colchete, nesse caso, como é intervalo fechado, o colchete fica normal, ó, com a aberturazinha para dentro. Então, intervalo fechado, 3 e 8. Colchete para dentro, ó. Certo? Então, aqui, quais são os números aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai do 3 até o 8. Na reta real, eu tenho aqui na reta real, eu represento com bolinha fechada. Ó, o 3 e o 8. Então, meu intervalo aqui vai de 3 até 8. Então, a diferença aqui, pessoal, quando eu falo intervalo aberto, eu tenho desigualdade, né? X maior que 3, menor que 8. Ó, do jeito que eu tô falando, ó, maior que 3. Quem é maior do que 3? 4, 5, 6, 7. Só que menor que 8. Então, vai do 4 até o 7, né? Nem o 3, nem o 8 entra no conjunto. Colchete, ó. O colchete, nesse caso, intervalo aberto, fica para fora. Ok? E a reta, na reta, você vai representar esse intervalo com a bolinha vazia. Então, o intervalo aqui, né? Entre 3 e 8. Intervalo fechado, ele tem a diferença de que x maior ou igual a 3, menor ou igual a 8. Significa que eu tenho aqui, ó, esse tracinho embaixo da desigualdade. Vai do 3 até o 8, é diferente. Então, aqui, nesse caso, o conjunto é 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, intervalo fechado, ó. Intervalo fechado, nesse caso, o colchete fica voltado para dentro, ok? Do 3 até o 8. E na reta, né, geometricamente, eu vou agora pintar a bolinha, ó. Intervalo fechado. 3 até o 8. Essas são as duas representações, intervalo aberto e intervalo fechado, ok?